Cidade Entrevista. Um momento de debater os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. Manhã Cidade. Olá! Muito bom dia, está no ar o Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje temos uma entrevista, gente, muito bacana, porque está aqui comigo o Dimitri Bezerra, a primeira vez dele no Cidade Entrevista, tá? Aqui na Rádio Cidade nem tanto, mas no Cidade Entrevista está vindo pela primeira vez. Dimitri, que é procurador-geral do município aqui de Caruaru. E um detalhe, ele está à minha direita na bancada e à sua esquerda na Experiência Rádio Cidade. Já faço até o convite. Venha pelo Flixicidade, que você baixa rapidinho no Android ou mesmo no iOS. E o melhor, entrega toda a nossa programação, tá bom? Também no YouTube, nosso canal é Rádio Cidade 99.7. Aí você faz o seguinte, aproveita, se inscreve no canal e deixa um like pra gente, tá bom? Pois bem, vamos aqui dar as boas-vindas, rapaz, que momento interessante, né? Alguém com a experiência do Dimitri Bezerra, procurador-geral do município, mais de 20 anos, ele acabou de falar para mim, 27 anos de vida pública, no serviço público, sempre ali, né? Trabalhando com contas, com dados, enfim, não é fácil, mas é justamente por isso que é muito bacana tê-lo aqui, para que a gente entenda um pouquinho o que está ocorrendo com os municípios do Brasil, né? Tem uma crise aí instalada, FPM diminuindo em todas as cidades, muitos prefeitos fazendo marcha a Brasília, Confederação Nacional dos Municípios, CNM, né, buscando soluções. Também aqui a AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, também mobilizando a categoria de prefeitos. E o Dimitri vai ajudar a gente a entender um pouquinho como é que andam essas questões. Mas antes de tudo isso, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui, Dimitri Bezerra. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, professor. É uma honra muito grande estar aqui, professor Marco Aurélio. Sempre assisto as entrevistas aqui quando nossos colegas também estão aqui e quando os assuntos são correlatos ao interesse da administração, a gente sempre está acompanhando a Rádio Cidade e é muito bom estar aqui. Aqui estamos entre amigos, no meu amigo Rodolfo, meu amigo da época de escola, professor Adolfo José, foi amigo de papai. Nós éramos do tempo que a cidade era pequena, né, cara? Era uma cidade pequena. Mas mantemos esses laços e fico muito honrado de estar aqui com você no dia de hoje. Olha só, realmente é alguém com a experiência. Você é jovem, mas a experiência é muito, muito vasta. A gente começa, Dimitri, para a gente entender. Temos visto muitas notícias, como eu falei, crise, repasse menor da FPM. A primeira pergunta que eu vou fazer é mais didática mesmo. O que é o Fundo de Participação dos Municípios e por que ele é tão importante na configuração das receitas das cidades? Muito, muito oportuna a sua pergunta, professor. O que acontece? O Fundo de Participação dos Municípios, ele é previsto constitucionalmente ao lado do Fundo de Participação dos Estados também, né? É uma parte da arrecadação federal. O governo federal faz a arrecadação dele e ele repassa 22,5% de tudo que arrecada com imposto de renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, ele passa 22,5% para a formação do Fundo de Participação dos Estados, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, com um detalhe. No caso dos municípios, existe uma nuance. Desses 22,5%, 10% já ficam diretamente para as capitais, as 27 capitais dos estados. Então, os municípios ficam com o que sobra. Dentro de uma perspectiva de todos esses órgãos representativos que você citou aqui muito bem, a MUP, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos, qual é a grande grita dos municípios hoje? O que acontece é que 20% dos 5.570 municípios da nossa federação, eles sobrevivem quase que unicamente da receita do repasse do FPM. A capacidade tributária própria, e aí a gente vai falar sobre a arrecadação de IPTU, ISS, ITBI, contribuição para o custeio do sistema de iluminação pública, ela é diminuta, quase nenhuma, e sem demérito para os pequenos municípios, já trabalhei em vários deles, municípios de até 20 mil, de até 5 mil habitantes, são 22% dos municípios do Brasil hoje. Então, a gente tem... Mais de 1.000.
É verdade. Né? Mais de 1.000 municípios que precisam ter um corpo técnico qualificado, isso custa dinheiro. Não é? O valor do imposto final que ele vai cobrar na ponta, ele tem que ser expressivo, porque senão não compensa o custo de cobrança. Não é? Verdade. Para fazer toda uma burocracia, Dimitri. Montar um monte de funcionário, impressora, organizar tudo para fazer emissão de nota de R$20, de R$30 de imposto, não faz muito sentido, isso, não. Esse é o sentido. E ainda na frente, a capacidade contributiva do seu contribuinte local. Né? O município que tem menos de 5.000 habitantes, normalmente não tem grandes indústrias, não tem grandes formações de pessoas que têm grandes patrimônios. São municípios realmente pequenos, ligados a uma economia de subsistência. Então, a grita dos municípios, mais de 1.000 municípios hoje, é pela não possibilidade de sobrevivência. Mas tem uma coisa agravante, professor. Desde a Constituição de 88, houve a transferência de políticas públicas do governo federal para os municípios. Mediante cofinanciamento, que o governo federal deixou de atuar. A gente lembra da antiga Fundação Nacional de Saúde? Sim, lembro. Sucam. Quem não lembra da Sucam? Né? Isso verdade. era o governo federal atuando diretamente na prestação do serviço. Isso foi repassado paulatinamente e através dos tempos para os municípios. Mas foi repassado o ônus, a obrigatoriedade da prestação do serviço, mas o cofinanciamento para o pagamento não é repassado na integralidade. Né? A grande luta dos municípios hoje não é só sobre o FPM, mas sobre uma rediscussão do Pacto Federativo de uma forma geral. Né? A gente tem no município a obrigatoriedade de execução de todas as políticas públicas, porque no município é onde o povo vive. Ninguém vive no Estado, ninguém vive na União Federal. Essa é a questão, né? O povo vive aqui. A gente vive aqui. Né? Claro, pertencemos à nação, ao país, mas o problema, o saneamento, o transporte, o hospital, a dor é no município. Município. Né? Então as obrigações foram repassadas, mas o custeio, a fonte de custeio, ela não vem acompanhando. Só notícia de ontem, muito bem recente mesmo, o governo federal procurou o TCU para não cumprir com o mínimo constitucional da aplicação em saúde. Não sei se você chegou a ver, mas procurou o TCU ficou por ali tangenciando, mas colocaram dentro de um projeto de lei complementar, o que se chama jabuti jurídico. O jabuti é danado. O jabuti, né? É quando o jabuti sobe em árvore, aí você diz, como é que ele foi parar lá? Não sei, só sei que foi assim. Normalmente botaram ele lá, né? Botaram ele lá. A gente está falando, só para explicar, Dimitri, ao ouvinte, é o seguinte, muitas vezes o projeto de lei é sobre um tema, por exemplo, meio ambiente. No meio do nada, os caras botam outro assunto, exemplo, imposto, numa coisa que não tem nada a ver com aquele tema, exatamente. E ali fica... Quando aprova... Aí aprova com tudo ali dentro. Exatamente. Aí é os famosos jabutis ou jabuticabas que dizem que só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Enfim, aprovou-se ontem, né, em matéria ainda de CCJ do Senado, ainda vai plenário, mas autorizou-se a União Federal não partilhar o mínimo que ele teria que partilhar com ações de saúde, repassar para os municípios. O que é que acontece? A tabela de saúde dos municípios, hoje, ela estava congelada desde 2015. Né? Então, toda consulta que o município contrata para pagar com recurso do SUS, eu vou dar um chute aqui, o professor George, se estiver me ouvindo agora, o secretário de Saúde, pode me corrigir, mas uma consulta médica comum ambulatorial, pela tabela do SUS, ela custa R$10. O município recebe R$10. Mas a gente não consegue contratar um médico para pagar a consulta R$10. Porque isso era a tabela de 2015, pré-pandemia. Isso. E nós estamos em 2023, isso é uma defasagem de 8 anos. O que é algo que não aumentou? Vamos pensar aqui, perguntar ao ouvinte, o que não aumentou ainda nesses últimos 8 anos? Pela situação da inflação mesmo. É impossível, né? Segurar isso. Gerir o município hoje em dia, grande ou pequeno, né? Os grandes municípios têm seus problemas com violência, têm problemas com mobilidade, enfim. Os pequenos municípios têm esses problemas que a gente já conversou há pouco aqui, mas não tem mais a possibilidade de se fazer gestão sem planejamento. Né? É impossível você conseguir levar um mandato de 4 anos sem um planejamento prévio muito, muito bem feito, porque vai terminar travando o município. Né? A gente tem aqui em Caruaru
o privilégio de trabalhar aqui. Eu trabalhei em 65 municípios aqui do estado durante a minha carreira. Eu conheço todos os 4 cantos de Pernambuco. Né? Eu costumo dizer que eu rodei 1.800.000 quilômetros de carro prestando assessoria nesses 27 anos. Então eu queria voltar para Caruaru e emprestar um pouco, devolver para Caruaru um pouco de tudo que Caruaru me deu. Né? Sou nativo de Caruaru, sou neto de Manuel Mamoca, do fogueteiro Maurílio Mamoca também. A família tem ligações com a feira. E a gente aprendeu muito rodando, né? Tanto com a experiência de campo quanto academicamente. Sempre foi minha linha de estudo, mestrado, doutorado. Eu tive agora recentemente em Oxford, numa imersão para tratar sobre programa de governo, e a gente teve o prazer de ficar lá. Fui selecionado, fui bolsista, né? Saíram 5 bolsas para o Brasil, uma do Nordeste, e a do Nordeste foi a minha. Que massa. Né? Foi massa. Que massa. Experiência única de tratar com quem tem outras visões, né? E a gente se planeja muito, né? A gente faz muita conta. Para a gente usar só uma analogia muito breve, Campina Grande é uma cidade co-irmã, não só pelo fato de fazer também São João, mas é uma cidade co-irmã de mesmo porte. O prefeito de Campina Grande essa semana colocou 9.000 servidores para fora. Ele fez uma dispensa maciça. Ele tem 20.000 servidores, 21.000, colocou 9.000 servidores para fora pela possibilidade de pagamento. Ele não consegue pagar. E é uma cidade, pensa aqui, Campina Grande é uma cidade grande no contexto da Paraíba, rivaliza inclusive com o João Pessoa em vários aspectos, e com uma injeção de capital por causa tem indústria lá, tem um polo tecnológico na cidade instalado, enfim, é uma cidade com pujança econômica. E tá desse jeito, é esse um ponto? Esse é o ponto de vista, né? Na verdade, Campina Grande foi muito feliz, graças, historicamente, há décadas, a interiorização do desenvolvimento foi eleita como prioridade na Bahia, né? Então a gente sabia, quando eu fui fazer vestibular lá atrás, que já se tinha uma Universidade Federal de Medicina em Campina Grande, né? Então, Campina Grande... Tinha uma estadual, tinha a estadual, a federal, né? Que era a UFPB e virou UFCG, inclusive. Hoje ela é uma universidade própria. De Campina Grande. De Campina Grande. Então é uma cidade cujo estado teve a interiorização do desenvolvimento, não aconteceu com Pernambuco. Esperamos agora que nossa governadora Raquel Lira, saindo daqui, seja sensível com a interiorização do desenvolvimento. No momento é ímpar, né? É isso. Pela primeira vez se tem, eu acho que até o Vino Lins foi o último governador que saiu, militava no interior, lá pelas bandas de sertânia, e foi governador. Jarbas é de Vicência, mas todos militaram política na capital. Raquel não, Raquel foi campanha em Caruaru, fez política em Caruaru. Então, tomara que essa visão ela consiga aí durante o mandato dela trazer. Mas... Tem um ponto, só lembrando, você falou nos municípios pequenos, 22%. Eu fiz o cálculo aqui, só pra gente. Eu estou diante de um homem que faz os planejamentos, tem que fazer os cálculos. 1.225 municípios são considerados com menos de 5 mil habitantes no país. Né? 22% dos 5.570, 1.225. É muitos municípios pequenos. Há também uma discussão, Dimitri, só tangencialmente, há uma discussão também de que muitos municípios deveriam se fundir, né, se juntar, porque eles são deficitários. Claro, e tem uma corrente que diz que não, que precisa justamente ter municípios pequenos para induzir o desenvolvimento. Como é que você vê essa disputa entre uma coisa e outra? Na verdade, o processo, depois da Constituição de 88, também o processo de multiplicação dos pequenos municípios ele foi meio que bloqueado. Foi bloqueado, Houve um arranjo institucional e de legislação não permite que se criem tantos municípios. Mas o que a gente vê do ponto de vista social e até antropológico é que, às vezes, as raízes de esses pequenos municípios divergem de alguma tradição ou de alguma coisa do município do lado. Eu não vou falar nem em etnia, nós somos um Brasil que um caldeirão de etnias, né, aqui. Sim. Mas questões culturais, então, que fizeram com que os municípios fossem se separando e assumindo seu protagonismo sozinho. A minha opinião é que deveria se manter. Você voltar municípios, aglutiná-los, eu acho que é um retrocesso, professor. A gente tem que dar condições a que o municipalismo funcione de uma forma eficiente. E, repito, os municípios são subfinanciados. A capacidade tributária que ficou para o município relegada a 4 tributos e as tarifas que ele pode cobrar, taxas e tarifas, é muito pequeno. Desses 22% dos municípios pequenos, desses 1.200 e pouco que você calculou aí... 1.225.
A arrecadação própria corresponde a 10% do orçamento local dele. 90% é transferência constitucional de FPM e as demais transferências. Então, a gente sente realmente que o problema é de cofinanciamento, é de rediscussão do Pacto Federativo, porque os municípios precisam ser ajudados. A gente pode trazer para aqui a realidade de Caruaru, né? Até essa semana eu vi algumas notícias do Poder Legislativo, alguém falando, não, mas o FPM Caruaru ele aumentou 4%. Se você fizer uma série histórica do ano passado para esse ano, ele realmente aumentou 4%. Só que o piso dos professores aumentou 14,21%. Né? Só que o salário mínimo aumentou 9%. O piso nacional da enfermagem? Da enfermagem foi implantado com cofinanciamento branco. Né? O governo federal deu a possibilidade de ele repassar o complemento. Essas tabelas vieram para cada Secretaria Municipal de Saúde, se mandou qual era o perfil do profissional de enfermagem de cada município, eles fizeram um cálculo lá e mandaram esse dinheiro. Tanto é que você pode notar que os municípios que falam em piso de enfermagem, ele fala no repasse do complemento da União. Né? O compromisso é esse, eu vou repassar o complemento. Por quê? Porque o município não poderia assumir mais esse piso. Né? No caso da educação, então, isso ganha uma repercussão muito grande, porque quando a gente fala em 14,21%, que foi o reajuste do piso do magistério, o dinheiro que vem é para pagar o piso para o profissional de 200 horas aula. Então, a evolução da carreira dele por antiguidade ou por qualificação... Os PCCs, né? Os planos de cargo. Eles são custeados com recursos próprios, porque o dinheiro não vem para isso. O dinheiro vem para o piso. Para o piso. Exatamente. Então, essa contrapartida, ela é feita com o município. A gente pode falar do aumento do diesel, que impacta diretamente na prestação de serviço de transporte coletivo, mas também nas obras públicas. Todo e qualquer lugar que se use uma máquina, se usa combustível, e o diesel aumentou, a gente sabe, flagrantemente agora, nesse ano, por causa da guerra da Ucrânia, né? A gente não tem autossuficiência na produção de diesel, isso, no refino do diesel, então a gente compra de fora. Então, a Rússia é um dos principais fornecedores, eles guardaram o combustível dele para fazer guerra, e o mercado subiu o preço. Né? Então a gente teve um desequilíbrio enorme. Todas essas intempéries, elas são sustentadas pelos municípios na hora que contrata. Então, o FPM de Caruaru ele aumentou 4,2% na série histórica, agosto de 22, agosto de 23. Mas os custos, só o custo inflacionário, eu estava vindo para cá e o IPCA do período foi 5,12%. Já é maior do que o aumento do FPM. Então, se a gente for soltar... Ou seja, o FPM está perdendo para a inflação, Dimitri? Está perdendo para a inflação. Então, o que a gente fala, efetivamente, não é de números soltos. Né? A gente fala em planejamento, macro planejamento. Porque a gente fala em macroeconomia. Né? É assim que se tem que planejar. Eu não posso pegar, não, o FPM do Caruaru aumentou 4,2%, aqui não tem crise. Não é isso. Né? O que existem são necessidades que precisam ser todas arcadas pelo município e que essas necessidades têm um plano de custeio, tem um plano de custo que aumenta com as intempéries do mercado. Então a inflação vem aumentando tudo. O nosso fornecedor ele pede reequilíbrio contratual e a gente não pode negar um reequilíbrio porque o camarada está mostrando que onde ele comprava por X, agora é X mais 1. E como é que ele repassa para você, né? Exatamente. Então esse é o grande problema hoje que a gente está enfrentando. Dos grandes problemas. Perfeitamente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, gente. Essa entrevista esclarecedora, maravilhosa. A gente vai para o intervalo e na volta a gente fala um pouquinho também de reforma tributária, porque é um assunto espinhoso, mas quando com um especialista fica mais fácil para a gente entender qual a participação dos municípios nessa futura reforma tributária aí. Porque sempre que tem reforma, alguém perde. Mas vamos lá, daqui a pouco, depois do intervalo. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Pensou em comer aquela carne saborosa, macia e suculenta? Touro Branco Churrascaria Rodízio te oferece o melhor da culinária regional e com um buffet diversificado e a maior variedade de carnes da região. Rodízio a partir de R$ 34,99 no almoço, nas terças e quartas-feiras. Venha fazer a sua confraternização no Touro Branco Churrascaria Rodízio. Mais informações no WhatsApp 81 981 16 4835. Rodovia BR-104 sentido Toritama, após a entrada do polo. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Na Rádio Cidade, 11h38. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, estamos de volta, segundo bloco do Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo o Dimitri Bezerra, gente. Ele é procurador-geral do município, especialista, mestre, doutor na área da gestão pública, planejamento fiscal, planejamento tributário, planejamento organizacional. Porque se eu começar a dar o currículo aqui, Dimitri, a gente vai ficar... A experiência vale mais que o currículo. Vale, né? E como vale? Olha, a gente está conversando, gente, sobre as contas públicas, né? Esse é o tema de hoje. Contas públicas que são importantes para todos nós, porque é dessas contas, é com essas contas que o governo, né, organiza, projeta, planeja e executa, né, o dia a dia dos serviços para a população, né? Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Rick Daniel, Super Rick Daniel está nos escutando agora. Rick, um abraço. Acho que o Rick vai vir aqui, né? Rick, vou chamar você para entrevista também, acho com o Jefferson, viu? Com o Jefferson Tepo, vai ser bacana. E o Rick diz: bom dia, professor, bom dia ao Dimitri. Eu queria trazer mais algumas informações para o debate. Um dos problemas da arrecadação municipal é a falta de emprego nas cidades, né? Nas cidades pequenas. Por exemplo, no caso de Pernambuco, 91 cidades no estado todo, são 184. Isso. 91 cidades no estado todo têm a prefeitura como principal empregador. 50%, ou às vezes mais, dos empregos formais. Aí
a crise social, né? Quando você tem esse fator, não é isso, Dimitri? Gigantesca. Muito boa a colaboração. Rick Daniel. Obrigado, Rick, Daniel. É outro assunto. Veja, economia, ela o que a gente está tratando aqui do FPM e da redução, eu escrevi um artigo essa semana, né? Eu estou aqui porque o Mário leu meu artigo, terminou publicando. Dimitri, vem falar sobre esse artigo. Esse artigo também foi publicado no jornal Estado de São Paulo, né? Eu sou um dos colaboradores do bloco do blog do MLG CLP, do Centro de Liderança Pública. Nós somos 187 líderes públicos no Brasil que estudamos juntos, e essa turma está espalhada pelos 4 cantos do Brasil. Então a gente tem fóruns e câmaras temáticas discutindo gestão pública o tempo todo o tempo. Então, quando o Rick traz esse dado, eu vou colocar outro empregador. Um dos empregadores é o município, enquanto agente disseminador de recursos, né? Distribuidor de renda, e o outro é o INSS, né? O INSS é o outro grande empregador dos pequenos municípios. Quando a gente discute economia, professor, eu vou buscar lá atrás emprestado um raciocínio de um matemático que revolucionou a economia, o professor John Nash, né, um americano matemático, Prêmio Nobel de Economia de 1994. Ele escreveu a teoria dos jogos e a relação com a teoria das relações multilaterais, né? Ele estava falando sobre um problema matemático, mas isso revolucionou a economia de uma forma geral. Então não existe sapato único ou fórmula única para a resolução da questão econômica. A gente tem, se a gente for falar aqui sobre âncora cambial, e aí a gente vai falar em precificação prévia do valor do dólar. A gente já se mostrou isso um inferno, né, quando os governos diziam, não, o dólar só vale R$2. E isso gerou um caos econômico, né? Em determinado momento. A gente tem a âncora monetária, é outra saída econômica que é utilizada também pelos governos, que é a redução na emissão de papel moeda. Se você reduz a circulação de papel moeda, você freia o consumo. E se você freia o consumo, você cai a inflação. Mas um dado, e é muito oportuno, mais uma vez eu falo que o Rick nos trouxe para a discussão, é o seguinte: todas as economias ocidentais, elas precisam de fatos geradores para fazer funcionar o sistema tributário, né? Então, normalmente, os fatos geradores são consumo, que puxa, quem consome, puxa produção. Na verdade, isso. Produção gera emprego. Isso. Na verdade, isso. Então a gente tem 3 players econômicos dentro de um segmento econômico que é taxado. Na verdade, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, vem na circulação, o IPI vem aqui no produto industrializado, na verdade. Isso. O imposto de renda vem sobre a renda do trabalhador. Isso faz parte de uma nuance do processo tributário nacional, de uma forma geral. Então, a minha crítica que eu faço, e é uma crítica pessoal, mas o que é que vem ensinando a gente? Eu venho acompanhando a economia desde de Fernando Henrique para cá, tá? Foi quando se falou sério de economia no Brasil. E plano real, basicamente, plano real, né? Plano real. A gente teve, historicamente, o plano Sarney, o plano Bresser, o plano Collor 1 e 2, né? Cada um com suas dificuldades. Aí Cruzeiro, cruzado Isso. novo, Cruzeiro de novo, Cruzeiro novo, e Cruzeiro real. Unidade real de valor. É o RV, e aí sim começa o plano real, né? E a gente fala sobre economia de uma forma mais técnica a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. O que é que a gente pode dizer? A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, começou a se pensar a economia como um todo, como uma forma integrada, né? Vamos deixar de aventuras, vamos deixar de ter a tabela do Sarney. Todo final de semana saía no jornal o preço da lata de óleo. Quem é mais velho da minha idade se lembra disso. E fiscais do Sarney. As fiscalas e fiscais do Sarney que entravam e saíam denunciando. Tem vídeo no YouTube, gente. Você vê como as pessoas entravam no supermercado, batia a boca. Pô, acompanha aqui no YouTube, vocês vão ver aí. Bota aí fiscal do Sarney, é cada cena. E o que é que isso gerou, né? O fiscal, só para exemplificar, o que foi que gerou o fiscal do Sarney? Desabastecimento. O empresário dizia que se o governo precifica o meu produto, eu não boto o produto na prateleira. Pronto. Então gerou desabastecimento. Acabou com o plano econômico, né? O plano Sarney acabou ali. Porque o empresariado disse, não, se for para vender no preço que você está dizendo que eu tenho que vender, sem eu colocar o meu custo e a minha base de lucro, eu prefiro não vender.
E aí o desabastecimento assolou a nação e o plano terminou caindo. Então, o que é que a gente fala sobre relações? As relações são multilaterais, as relações econômicas são multilaterais. Não é só o fator desse momento, que a crítica que eu faço, a nossa taxa base de juros da economia está em 12,75%. A nossa taxa Selic. A Selic. Né? E é uma quebra de braço, a gente vê uma quebra de braço política, porque o nosso Banco Central tem autonomia, né? É um presidente do Banco Central que comanda o Copom, com o Comitê de Política Financeira do governo da União, que fixa a taxa base de juros da economia segundo os estudos que eles têm para o planejamento econômico. É óbvio que o Banco Central ele não está estudando todas essas relações multilaterais, os efeitos. É muito fácil eu, como economista, estando dentro do Banco Central, dizer, a taxa de juros vai ser alta, sabe para quê? Para eu frear o consumo. Se eu frear o consumo, desaquece a economia, é uma âncora na economia, e aí a inflação cai por falta de consumo, por falta de procura. É oferta e procura. Né? Mas o que é que acontece? Quando eu freio o consumo, eu estou freando também a arrecadação do ICMS. Eu estou freando a produção. A produção que arrecada o IPI, eu deixo de oferecer salário na frente, não arrecado imposto sobre a renda, ou proventos de qualquer natureza, e aí a gente dá uma trava na arrecadação federal. Porque você vai ter, por um lado, talvez um aumento do desemprego, menos gente produzindo, menos emprego. E por outro, com menos gente produzindo, menos impostos de consumo. Isso. Resultado, o governo vai lá na frente vai perder na arrecadação e as pessoas na renda. Exatamente. 4,14%. É o arroxo. O arroxo. Então, a saída do Banco Central, ela é academicamente testada, debatida e defendida, que a Selic alta controla a inflação. Mas e os efeitos sociais disso? Né? São nefastos. A gente atrapalhando toda uma cadeia que está ligada ao consumo, como fato gerador desses tributos que a gente citou aqui, aleatoriamente. Tem mais taxas, tarifas e contribuições que se relacionam com o consumo, com a produção e com a geração de emprego e renda. Mas isso cai. A arrecadação federal, no comparativo agosto de 22 agosto de 23, caiu 4,14%. Quando a arrecadação federal cai, é óbvio que quando a União divide conosco parte ou percentual dos tributos que ele arrecada, ele vai mandar menos. E se ele vai mandar menos, os municípios vão sofrer. Né? Então, papai, de saudosa memória, papai foi bancário, Banco do Estado de Pernambuco ainda, então vou falar dos mais velhos também, que se lembram do Bandep. O Bandep, né? O Bandep. Papai dizia o seguinte, olha filho, a roda da economia ela tem que girar. Ela tem que girar para frente. Se a economia roda, se gera emprego, se gera consumo, se gera renda, né? E aí todo mundo ganha. Né? Chega-se a um raciocínio. Papai era leigo, era só um bancário, mas ele tinha essa visão macro de dizer, a roda da economia ela tem que girar para frente. Quando a gente bota a roda da economia com travas, com empecilhos, ela roda para trás. E é o que a gente está vivendo hoje. Municípios, 3 mil prefeitos estiveram agora, né, em Brasília. Pedindo, pelo amor de Deus, a gente tem que ser socorrido. Né? Tem aí um projeto que parece que vão passar 27 bilhões sobre a questão do ICMS sobre o diesel, né? Que do final do governo federal passado, que foi limitada a cobrança do ICMS, caiu a arrecadação dos estados. Ora, os estados passam, sobre o ICMS arrecadado, os estados passam 25% por municípios. Né? Então, toda essa cadeia, toda essa economia, está tudo interligado, não é um fator, né? Não é uma decisão única que vai resolver os problemas econômicos do Brasil ou de qualquer outro país. Não existe solução mágica, né, professor? Não existe solução fácil. Eu estudei isso em Oxford. Não existe solução fácil para problemas complexos. Na verdade, é verdade. O que foi nos ensinado lá é o seguinte, o problema complexo ele tem multiplayers, ele tem várias pessoas que estão envolvidas, ou segmentos, ou classes, né? Ele tem várias ambições ali, e esse problema complexo ele vai ter que ser resolvido ele vai tentar ser resolvido num plano de ação de 1 a 5 anos, e essa avaliação é feita durante a execução das medidas, para que em 5 anos se avalie se a gente conseguiu progredir, porque o problema complexo ele nunca vai deixar de existir. A gente vai ter que administrá-lo, não é verdade? Então, aqui no Brasil, a gente ainda vive, a gente está engatinhando enquanto política econômica, a gente tenta, né, conversar nos grandes fóruns, mas o que acontece, na verdade, é que o tecnicismo, olhar só para o seu umbigo, né, resolver só o seu problema, não vai resolver a equação. As grandes potências do mundo, o G7,
todos eles progridem. E eles progridem com base em balança comercial superavitária, ou seja, eu exporto mais do que importo, eu gero divisas, na verdade. Eu tenho indústria nacional forte, então eu tenho emprego. Porque o produto, a indústria, ela dá duas coisas importantes. Ela agrega valor ao produto. Uma coisa é exportar grão de café, outra coisa é exportar indústria café primária, solúvel. Né? Exatamente. Café solúvel é melhor do que grão de café. Isso. E também o emprego é melhor, né? O emprego na indústria é um emprego mais qualificado, mais tecnológico, mais educacional. Agora, Dimitri, para entendermos uma coisa, né? A reforma tributária, do jeito que ela está, eu sei que dando uma palhinha aqui para os nossos ouvintes, para a gente entender, tem reforma tributária aí, já está no Senado, saiu da Câmara, está no Senado. Na visão dos municípios, o que ela tira, ela põe, como é que está? Professor, como a gente vai ganhando estrada, a gente vai puxando lembrança, né? Em 98, eu assisti uma palestra do senador Armando Monteiro, aqui na Federação das Indústrias, em Caruaru. E qual era o tema da palestra dele? Era a reforma tributária, 98. 98. Né? A gente está falando de 25 anos. 25 anos atrás, a reforma tributária estava em pauta. E naquele momento, Armando Monteiro, com sua experiência de empresário, usineiro, Banco Mercantil de Pernambuco, é um player econômico, social, muito ativo, né? É um expoente. Sim. E ele dizia... Tem um problema na reforma tributária. O governo quer arrecadar mais, os entes subnacionais, Estado e município, querem arrecadar mais e o cidadão, o contribuinte, quer pagar menos. Essa conta não vai fechar. Não fecha a conta. E reforma tributária parece com reforma política, Dimitri, se me permite, porque todo mundo concorda que tem que ter reforma política e reforma tributária. O problema é que cada um quer a sua, né? Cada um puxa pro seu, história, né? de se olhar só para o próprio umbigo, né? Isso. Essa reforma que está, da forma que está posta, ela tira, por incrível que pareça, ela tira mais autonomia dos municípios. A gente vai suprimir o imposto sobre serviço de qualquer natureza. O ISS. O ISS, que se paga e se recolhe aqui no âmbito do município. E aí sim, falando do município, do porte do nosso, do porte de Caruaru, principal cidade do interior de Pernambuco, uma das principais cidades do Nordeste, uma das 100 maiores cidades do Brasil. Sim. Nós estamos ranqueados aí. Sim. Né? Então, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ele tem uma influência significativa no bolo da arrecadação municipal. Não é igual aos pequenos municípios que não tem do que arrecadar. Isso. Mas aqui tem. E o município vai perder essa autonomia, segundo o texto que está rodando lá pelo Congresso Nacional. Vai se criar um estilo, não sei se o termo, a terminologia jurídica econômica vai ser essa, mas é uma espécie de imposto sobre valor agregado. IVA. Como se diz, né? Isso, que vai reunir o ICMS e o ISS dentro de um imposto só. Quem vai arrecadar é o Estado. Ou seja, o ICMS já é do Estado. Já é do Estado. O ISS é dos municípios. Então vão fundir, vão juntar os dois e vai ficar com o Estado. E o Estado vai dentro de um conselho que vai ser formado pelos municípios, pelos secretários de Fazenda do Estado, uma espécie de CONFAS mais ampliado, vai se discutir a distribuição, a segmentação do que seria ISS e essa distribuição para o futuro. Oh, meu Deus, duvido que os municípios tenham voz ativa nessa discussão, né? O município é pequeno. Eu quero saber como é que os municípios, por mais que sejam importantes, porque são, como é que eles vão fazer? Eu vou lembrar uma coisa, Dimitri, só para a gente apimentar o debate, vou lembrar uma coisa. O artigo 1º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, assim, ele diz a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. E esse texto, pela primeira vez em 200 anos, enfim, desde 1822 que a gente tem Constituição, é a primeira vez que os municípios fizeram parte da federação. Verdade. Né? Verdade. Então, o municipalismo, como movimento, ele se tornou um movimento constitucional ainda em 88, eu estou dizendo isso porque ontem foi aniversário da Constituição de 35 anos. Sim. Então, você tem o primeiro... Eu estava lá quando o Luiz Guimarães levantou o livrinho, assisti. Menino, sério? Foi testemunha histórica, né? Caramba, então, você sabe o que eu estou dizendo? Então, você tem uma Constituição que diz que os municípios são importantes e são parte da federação, eles não são só membros do Estado, eles são membros da federação diretamente. Só que a contrapartida, como a gente está discutindo aqui, financeira, a contrapartida social, a contrapartida de apoio para que esses municípios se desenvolvam, ela faz 35 anos que está atrasado isso, né? Ou não? O municipalismo é um bebê. Né? Na federação, na nossa República Federativa do Brasil, ele é um bebezinho.
Né? Até a Constituição de 88, você bem lembrou, o município não tinha a qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, não tinha. Né? Só os estados tinham, o Distrito Federal e a União. Os municípios eram só membros ali, eles ficavam ali orbitando os estados. Então, o municipalismo realmente veio nascer em 88 e ele vem se aprimorando. Os grandes fóruns de discussão, eles são muito importantes, mas dentro desse poder de barganha, dentro desse poder de decisão, nós somos o elo mais fraco da corrente ainda. É onde a corda arrebenta. A gente carrega o peso, mas o nosso poder de barganha, o nosso poder de imposição é pequeno. Né? Dentro ainda de uma questão grande, e aí uma questão política, nós tínhamos que apelar para os nossos representantes dentro da Câmara Federal para que eles defendessem a pauta municipalista. Esse seria o apelo, porque as leis são feitas no Congresso Nacional. E os deputados recebem votos nos municípios. No município. Senhores deputados federais aí, escutem a gente. A gente está falando aqui que ou vocês adotam a pauta dos municípios ou vai ficar muito difícil. Exatamente. Veja, eu não discuto, professor Marco Aurélio, eu não discuto nunca a importância da União. Né? A União, sim, claro. ela é responsável pela soberania nacional, é responsável pela indução das medidas de macroeconomia, sim. de desenvolvimento, o fomento das grandes bases para a produção, passa tudo pela União, obviamente, então a União tem que ficar com a parte maior da arrecadação. Se eu não estiver enganado, ela fica com 40,8% hoje, de toda a arrecadação tributária. Né? Os estados têm a sua importância, sim. Sim, claro. Né? Dentro da subdivisão territorial, o estado, dentro das suas competências, vem também fomentar a economia, as grandes obras hidrelétricas, barragens, rodovias. Então, as grandes políticas são tratadas no estado. Sim. Agora, o povo vive aqui, a fome está aqui, a dor está aqui associada à saúde, a educação está aqui. E a gente é o elo mais fraco dessa corrente. Né? A gente precisa de um grande pacto nacional capitaneado, eu repito, pelos nossos deputados, porque são os nossos representantes, é quem tem voz ativa. Sim, claro. Verdade, por isso que o apelo... Para discutir essas políticas que estão lá discutidas, longe da gente, são discutidas no Congresso Nacional em Brasília. O cidadão não tem nem acesso. É longe demais das capitais, doutor. Exatamente. Né? Olha, o Tiago Andrade diz, grande aula, parabéns aqui ao nosso querido Dimitri Bezerra. Obrigado, Tiago, um abraço forte. O Gildo José da Nova Caruaru diz o seguinte, bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao nosso convidado. Hoje nós brasileiros, por mais difícil que estejamos, que esteja a economia, no Brasil ainda vivemos no paraíso, porque só sabe a inflação das décadas de Sarney, quem saía de madrugada para comprar um quilo de alimentos, encheu o carrinho de uma vez, porque se não fosse isso, no outro dia não conseguia mais comprar, era mais caro. O Gildo aqui fez essa memorização. E por fim, no finalzinho aqui da entrevista, recebemos aqui uma mensagem do nosso querido Paulo Arthur, né? Paulo Arthur Monteiro, grande advogado, ele é dos quadros do IDP, né? Um pensador, né? Ele está fazendo falta, nunca mais veio aqui. Grande figura. Grande figura. Né? E ele diz o seguinte, bom dia, professor Marco Aurélio, excelente entrevista. Poderia perguntar ao digníssimo procurador-geral Dimitri se atualmente há uma simplificação burocrática aqui em Caruaru para atrair novas empresas, o que Caruaru teria de atrativo em relação a outros municípios, né? Já que a gente está falando, né, do macro, vai falar um pouquinho em Caruaru. Isso. Essa é a pergunta do Paulo Arthur. Muito oportuna, Paulo. Fechar. Muito obrigado pela pergunta. Olha só, os municípios, os atrativos, Caruaru, historicamente, nós fomos beneficiados. Né? Caruaru é um entreposto comercial. Tudo que é do Nordeste passa aqui. Tudo que vem do Sul passa daqui para subir para o Norte e vice-versa. A gente tem 2 rodovias federais, 4 ou 5 PS que também passam por Caruaru. Então, como entreposto, o Caruaru, além da linha férrea, né, que Sim. originalmente passou aqui, nos elevou à condição de entreposto. A cidade cresceu, uma cidade pujante. Né? Por sua própria vocação, Caruaru é pujante. Né? O seu comércio, a sua indústria, o seu setor de serviços, que vende serviços para o Nordeste inteiro. Caruaru tem essa característica singular. Eu vou falar de novo no Pacto Federativo, porque quando a gente fala em atrair indústria, e se essa indústria está ligada à produção, ela quer um incentivo fiscal no ICMS. É onde ela vai ter o poder de investir e não pagar ou diminuir a carga do ICMS, né, durante tal período de tempo. É o que vai justificar a implantação dela. É óbvio, Caruaru tem um polo de desenvolvimento sustentável do Agreste. O 1, o 2, tem o 3 e o 4 está projetado lá no autódromo. Não é falta de terreno.
né? Mas o que falta é um emparceramento histórico com o governo estadual, que é o detentor do ICMS. Ele é quem dá o desconto no ICMS para que a indústria possa vir, né? A gente viu agora que tem uma indústria muito grande estabelecida aqui no município de Bonito. Foi uma opção do governo anterior, né, do governo estadual anterior, de colocar lá. E a Fiat em Goiânia, eu presenciei, porque ajudava na gestão do Goiânia, fui assessor jurídico lá, ainda com o Henrique Fenelon, era o prefeito na época. O parque automotivo lá, né? O parque automotivo todo que veio agregado junto, né? Então isso é uma decisão que tem que ser emparcerada entre Estado e município. Nós estamos prontos. A gente pode dar desconto no IPTU, a gente pode dar desconto no ISS, né? Ajudar no terreno, Dimitri, às vezes, porque... A doação do terreno, né? em Doação, si, pronto. Né? Nós temos os distritos industriais prontos, né? A grosso modo, que o nome técnico é Polo de Desenvolvimento Sustentável do Agreste, mas a grosso modo, os distritos industriais, eles já estão prontos. Mas a capacidade do município, em que pese ser um grande entreposto comercial, né? A capacidade do município também está associada a uma boa vontade do governo estadual, que é quem tem o poder de dar a renúncia do ISS. Né? Do ICMS. Do ICMS, aliás, bem lembrado. Do ICMS. Então, se o poder de renunciar ao ISS é do Estado, ele vai escolher para onde as indústrias vão. Tem isso, né? É uma grande discussão, é uma discussão maior. Né? Não é só o que o município pode fazer, mas o que ele pode pedir ao Estado também. Mas a gente tem fé que, mais uma vez digo, com a governadora Raquel Lira lá, a gente possa inverter essa chave. Perfeitamente. Gente, o Hélio Albuquerque diz: bom dia, professor Marco Aurélio. Dimitri esclareceu muitas questões. Parabéns, excelente entrevista. Hélio Albuquerque aqui. Abraço, Hélio, querido. Obrigado. E olha, a gente vai chegar ao final, infelizmente, né? Estamos chegando ao final. Eu digo infelizmente porque, Dimitri, hoje eu tenho prova de direito constitucional com algumas dessas questões. Que coisa competência boa. dos municípios. Que coisa ótima. Né? Estamos trabalhando lá com bens da União, o que pode o Estado, as competências do Estado. E como eu disse, por isso que eu citei aqui o artigo 1º, que está a prova dele lá. E assim, eu estou pensando, eu vou mandar essa entrevista aqui, o link para os grupos dos meus alunos de hoje. Ajudará na prova. No instante eles assistam aí. Aí eu vou dar... E assim, eu vou estar sendo muito bom, né? Porque... Né? Mas, Dimitri... Ele tem o lado bom e tomara que eles encarem, então, o que a gente conversou aqui pelo bem, senão eu vou levar uma pizza por aí. Eu acho que eu vou... Depende de como eu comunico, né? Exatamente. Dica da prova. Assista a entrevista. Mas, Dimitri, eu queria agradecer sua presença aqui no Cidade Entrevista e, sem dúvida nenhuma, precisa vir mais vezes por aqui pra gente sentar. Eu sei que o assunto é árido, gente. Fala de número, de imposto. Imposto é uma coisa que deixa todo mundo meio arisco, né? Mas, veja, se a gente não entender, como é que a gente vai cobrar? Tá? E aí só um especialista que possa nos ajudar a conduzir esse debate que, como ele disse, sistemas complexos não têm soluções fáceis, mas só porque são complexos podem ficar invisíveis. Acho que esse é o ponto. Gostaria de deixar claro, volta mais vezes, tá certo, Dimitri? Assim que for convocado, eu estou aqui à disposição para a gente vir conversar. Perfeitamente. Obrigado a todos, obrigado pela audiência da Rádio Cidade. Rádio Cidade, eu vou fazer só a gente está atrasado aqui, já está encerrando o bloco. Eu também sou antigo e me lembro da Rádio Cidade de Recife, né? 95.9. Eu subia na laje de casa, colocava Eu fui metido em engenheiro eletrônico, então eu esticava um cabo para cada lado e colocava na radiola do papai um gradiente. E aí eu conseguia pegar a Rádio Cidade, né? E aí a gente... Eram os embalos da nossa juventude, né? Sim, claro, então, claro. Foi muito gratificante ter a Rádio Cidade aqui em Caruaru com esse nome, porque dá uma nostalgia gostosa pra gente. Um bom dia a todos, a gente está sempre à disposição. Perfeitamente. E falando em nostalgia, vocês vão ficar agora, depois de ouvir o Dimitri Bezerra, procurador-geral do município, tenho Pra Relaxar com a Super Bel Pereira falando de MPB, que eu sei que o Dimitri gosta. Boa, muito. Meu grande Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento. Já deu aqui a dica aqui do que vai retocar daqui a pouco. Depois tem os sucessos do momento, também com a Bel, que é o Toca Todas. Aí, 3 da tarde, a Incrível Cacá vem com Top Mix Cidade. E às 5 da tarde tem um futebol, tá certo? Dimitri, você torce para algum time de futebol, não? Professor Marco Aurélio, isso é a minha ferida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou torcedor, fanático, sócio
Não. Meu irmão era Santa Cruz, falecido. Meu irmão Everton, saudoso, faleceu aos 40 anos. Era fervoroso do Santa Cruz para ser contra o esporte. Eu era doido para ser todo mundo que ganhasse do esporte. Ele escolheu o Santa Cruz. Houve em determinado momento que até a formação do Clube dos Três até acontecia essa luta. Né? Depois disso o esporte decolou. Isso. Eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Sou sócio do clube. Voto, tenho poder de voto. Voto off-Rio, que eles chamam. Mas o Flamengo tá meio judiado esses dias, né? O Flamengo andou perdendo muita coisa aí. Eu sou flamenguista porque meu pai era flamenguista. Meu pai é amigo de Adolfo, que aqui nos brinda com a presença agora. Grande Adolfo tá aqui conosco. Papai teve uma coisa muito engraçada. Papai foi casar no Rio de Janeiro, né? Meus avós, era meio que o retirante. Meu avô materno era sapateiro. Ia pro Rio, dava tudo certo. Aí ele dizia, rapaz, deu saudade de Caruaru. Vendia tudo lá, voltava pra cá. Quando botava a indústriazinha dele de sapato, dava errado, ele voltava pro Rio. Nessas idas e vindas, no Pau de Arara, mamãe ficou aqui e casou com o papai. Só que para poder papai casar, ele foi 67, 68, 69, 70, ele passava um mês por ano no Rio de Janeiro namorando e indicando ali os casamentos. Imagine para um nordestino naquela época ir para o Maracanã e ver o ídolo dele jogar. O ídolo do meu pai era Dida. Dida foi um dos que compuseram o esqueleto da seleção brasileira, campeã do mundo de 58. 58, né? Então, Dida passou as chuteiras para Zico e papai conseguiu ver esse momento. Então, eu passei minha infância indo para o Maracanã, vendo Zico jogar, e foi o meu ídolo. Né? Zico, para mim, foi o maior atleta brasileiro depois de Pelé, porque Pelé está no outro patamar. Aqui ninguém discute Pelé. Outro nível. Na frase que couber Pelé, não cabe nenhum outro tipo de atleta de futebol, né? Isso. A discussão é de Pelé para baixo. Mas eu vi Zico no Maracanã, então eu carrego esse clube de futebol no coração. Fernanda disse, lá em casa só tem uma regra. Eu sou disponível para tudo. Mas eu só preciso de 90 minutos para mim, na quarta ou no sábado e no domingo, que é para assistir jogo do Flamengo. Tá explicado. Vocês vão ter o futebol 5 da tarde. Nosso querido Adolfo José tá aqui conosco. Seja bem-vindo. Queridíssimo. E é o seguinte, gente. Nesse clima bom, a gente vai encerrando. Quer falar aqui com a gente? Não, é porque senão, né? Claro. A gente bota aqui e ele conversa. Gente, vocês vão ficar agora com Pra Relaxar e nós voltamos segunda-feira, se Deus quiser. Manhã Cidade. Manhã Cidade.